Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom tê-los mais uma vez aqui juntos para aprendermos e recebermos a palavra do Senhor. Deus abençoe você que já está conectado nesta manhã para juntos recebermos a palavra do Senhor. Convide um amigo, convide um vizinho, quem sabe um familiar, mande o link da transmissão desta aula, que com certeza será de bênção para todos aqueles que puderem estar aqui juntos conosco para estudarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe você que está desde o início desse trimestre. Nós já estamos aí na penúltima aula deste trimestre, o quarto trimestre da nossa escola bíblica dominical, e como temos sido edificados pela palavra do Senhor. Deus abençoe você. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor e logo em seguida nós vamos iniciar o estudo da palavra do Senhor nesta manhã com este tema tão rico que a lição de número 12 nos traz: imersos no Espírito nos últimos dias que estamos vivendo aqui na história da igreja na terra, que antecedem o dia do retorno de Jesus Cristo, e também com uma visão um pouco mais futurista, dias onde nós teremos o reinado de Cristo e será um reinado imerso na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor e vamos iniciar a aula nesta manhã. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais um dia de vida, por tuas misericórdias que se renovaram em nossas vidas, e por isso estamos em pé, estamos aqui, Senhor. Muito obrigado. Toma a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, já conectados nesta manhã para receber a tua boa palavra. Abençoe a cada um dos teus filhos, abrindo a mente, iluminando os pensamentos, que nós possamos ser alcançados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. E para isso, Espírito Santo, nós dependemos de ti. Sê conosco nesta manhã, Senhor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos iniciando nesta manhã a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre, que tem por tema imersos no Espírito nos últimos dias. Uma lição que na verdade é uma continuidade daquilo que nós estudamos na aula passada. Você que tem a sua revista, você pode acompanhar comigo. Na aula passada nós falamos sobre a visão do templo que haverá de ser erguido e onde a verdadeira adoração será ali mais uma vez manifestada, e também o tempo do milênio, onde Jesus Cristo retornará em glória com a igreja para reinar, instituir um reino de justiça, de paz aqui na terra, um reino que nunca foi visto antes na história da humanidade. Tudo isso são acontecimentos escatológicos, acontecimentos que ocorrerão ainda no futuro, sim, porque a escatologia está tratando ou trata sobre assuntos das coisas que ainda irão acontecer. Isso foi o que nós estudamos na aula passada, e dando continuidade àquela lição tão maravilhosa onde nós vimos o templo onde a presença do Senhor foi restabelecida. O profeta Ezequiel teve uma visão do retorno da glória de Deus no templo. Este templo, não mais o templo de Salomão, ou o templo que foi erguido por Zorobabel e depois foi ali reformado por Herodes e os seus descendentes. Não é aquele templo que Ezequiel viu. Ezequiel viu um templo já num futuro, um futuro este onde a glória do Senhor estaria retornando a esta casa, a este templo. Dando continuidade a esta visão, na aula de hoje, nós vamos ver a continuidade da visão, onde no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, que vai ser aí o capítulo base, chave para a aula de hoje, nós vamos poder perceber e entender que a visão agora, ela tem como objetivo maior mostrar a presença do Senhor sendo ali manifestada de uma maneira
extraordinária. E o textuário da lição já nos dá um pouco esta menção, ou esta noção, melhor dizendo, daquilo que nós vamos ver. E o textuário se encontra lá no livro do Evangelho, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo de número 38, quando Jesus estava no templo em Jerusalém, para a celebração da Páscoa, e ele estando ali envolvido com aquelas atividades no templo, no último dia, no grande dia, o último dia da festa da Páscoa, Jesus se pôs diante do altar, e quando estavam jogando água sobre o altar para lavar, para limpar o altar, Jesus profere aquelas palavras que você bem conhece, você já deve ter lido. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 7, e o versículo, são dois versículos chaves para que nós possamos também entender o paralelismo e a congruência das profecias do Antigo Testamento com as palavras do Novo Testamento. João capítulo 7, versículo de número 37 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus continua então dizendo no versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, correrão do seu interior. Jesus utilizando-se então das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, lembrando que a Bíblia que Jesus utilizou nos seus dias era o Antigo Testamento, o escrito da lei, o Pentateuco, os profetas, os livros poéticos, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares, enfim. Jesus se referia aqui, na hora que ele profere estas palavras, do versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele estava se arremetendo às Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. E é bem provável que Jesus estava aí, quem sabe, se referindo ao texto do capítulo 47 do profeta Ezequiel, como sendo uma alusão da manifestação da glória de Deus, da imersão da vida daquele que serve ao Senhor nesta presença gloriosa do Espírito de Deus, que é simbolizado no capítulo 47 como um rio que começa pequeno, mas vai tomando proporções gigantescas, e este rio, por onde ele passava, ele trazia vida, trazia, sim, alegria, e isto é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, aquele que teve um novo e genuíno nascimento. A verdade prática sobre este textuário nos traz a seguinte reflexão: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito de Deus, passa no meio do povo de Deus. É interessantíssimo isso, meus amados irmãos. Eu vou repetir: o rio da vida, que é visto não só no capítulo 47, na visão que Ezequiel tem, mas é também citado pelo próprio salmista no Salmo de número 46, também é citado pelo próprio apóstolo João. Nós vemos paralelos, nós vemos características similares deste rio da vida desde o Éden, ao longo de todo os escritos sagrados, inclusive lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, nós vemos que o rio da vida, simbolizando a vida que vem de Deus, a vida que provém do trono de Deus, este rio, ele representa o fluir do Espírito Santo, a ação gloriosa da terceira pessoa da Trindade, do Deus Espírito Santo na vida do seu povo. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. A leitura bíblica em classe se encontra, como eu disse, capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler 12 versículos, e nós podemos dividir esta leitura basicamente em duas grandes partes. Do versículo 1, até o versículo 6, nós vemos aqui a visão que o profeta tem do templo e
este rio que fluía por debaixo das portas, dos umbrais, dos batentes da porta do templo. E depois do versículo de número 7 até o versículo de número 12, há uma segunda parte desta visão, onde o profeta Ezequiel vê o efeito do agir deste rio que saía do templo de Deus. Vamos lá, pega a sua Bíblia, você que tem a revista, acompanha a leitura na revista, você que porventura não tiver, pega a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura em conjunto, porque é de suma importância para podermos basear os pensamentos e tudo que nós vamos falar nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, versículo de número 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Esta casa é o templo que Deus mostra em visões ao profeta. O templo que seria um templo no futuro, não aqueles templos antigos que foram até destruídos ou estavam sendo reconstruídos, seriam reconstruídos posteriormente na época de Zorobabel. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Versículo de número 2. E ele quem? Um próprio Jesus. Aqui nós vamos ver a ação do mesmo ser celestial que apareceu ao profeta lá no capítulo de número 40. E aqui na verdade, nós temos que citar que o capítulo 40, iniciando nele até o último capítulo do Evangelho, do livro do profeta Ezequiel, nós temos aí as visões futurísticas da restauração do povo de Israel. Então, do capítulo 40 até o 48, nós temos aí uma trajetória, na verdade, uma descrição de uma grande visão que pode ser repartida em diversas sessões, como eu coloquei no início da aula. Então ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez voltar. Esse ser celestial, o mesmo que apareceu a ele no capítulo 40. E me fez voltar, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Olha o versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Aqui 1000 côvados você pode considerar algo em torno de 500 metros, algo parecido, um pouco mais, talvez, algumas referências, mas considere como 500 metros. E me fez passar pelas águas. Olha que visão. Aquelas águas saíam do templo, passavam por baixo passavam pela lateral do altar, depois saíam pela porta do templo. Essa água então começava a correr para a banda do oriente, a banda direita, né, o lado direito do templo. E aquele homem fez então algumas medições. A primeira medição mediu 1000 côvados, 500 metros, e fez então passar o profeta, me fez passar pelas águas, e essas águas davam pelo tornozelo. Então, naquele momento, aquele rio que saía do templo, naquela visão que o profeta tem, 500 metros adiante do templo, o profeta já pode perceber que o nível daquela água já está nos seus tornozelos. Olha o versículo de número 4. E mediu mais 1000, ou seja, mediu mais 1000 côvados. Então, o profeta caminhou mais 500 metros. Nessa altura, ele já está a quase 1 quilômetro distante do templo, de onde saía este rio. E olha a profundidade, então, que nós temos deste rio agora. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas que me davam pelos joelhos. Então a água já tinha subido o nível da água um pouco mais. Este rio já estava tomando proporções maiores. O texto continua no versículo 4. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ou seja, ele caminhou mais 1000 côvados, ou seja,
500 metros. Aqui nós já estamos praticamente 1.500 metros distante do templo. E essas águas agora, este rio já tomou uma proporção tão grandiosa que as águas já pegavam na altura do abdômen do profeta. E o versículo 5, ele dá uma riqueza ainda maior de detalhes, dizendo, e mediu mais 1.000, ou seja, o homem, aquele ser celestial, mediu mais 1.000 côvados, ou 500 metros, aí nós já estamos falando de praticamente 2 quilômetros distante da fonte deste rio, que era o templo. Nos versículos anteriores nós lemos isso, e neste momento o versículo 5 diz, mediu mais 1.000, e era um ribeiro, um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo de número 6. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então a descrição aqui ela é clara e nós podemos entender que o profeta Ezequiel, à medida que ele ia correndo ou ia andando, caminhando, acompanhando este rio e também se entremetendo no leito deste rio, nesta última ocasião do versículo de número 5, ele estava no meio do rio, já não podia mais estar em pé, já tinha que estar nadando, e a visão aqui nos mostra o texto que o ser celestial, provavelmente uma teofania do próprio Senhor Jesus, vai até ele, tira-o e coloca à margem deste rio. Versículo de número 7, então nós começamos a segunda parte desta visão maravilhosa. O texto diz, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Estes 2 quilômetros que nós falamos, cada 1.000 côvados, nós temos 500 metros. E se os irmãos acompanharam a leitura, os irmãos vão poder ver que o percurso deste rio, visto nesta visão pelo profeta, era de 2 quilômetros. E na margem destes rios, nós tínhamos o quê? Uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Olha o versículo de número 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar. Que mar é esse? Esse é o Mar Morto, o mar que ficava ao sul das terras de Israel. Ao sul das terras de Israel. Esse é o Mar Morto, ou o Mar Salgado. E sendo levadas, ou seja, o rio saía em direção ao Mar Morto, e sendo levadas as águas do rio ao mar, sararão as águas. Ou seja, este rio que saía do templo, que o profeta tem esta visão, as águas dele corriam no sentido oriental e chegavam até este mar, que era o Mar Morto. E ao chegar estas águas do rio que saía do templo, o Mar Morto, que o próprio nome já diz, por falta de vida, ele era revivificado. Olha o versículo de número 9 da nossa leitura bíblica. Versículo de número 9 diz assim, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. E será também que os pescadores estarão junto deles, desde Engede até Englaí, uma região ali em torno das campinas do Jordão, próximo ao Mar Morto. Haverá lugar para estender as redes, onde não se havia peixe, agora haverá lugar para se estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande e multidão excessiva. Olha o versículo de número 11 ainda, continua descrevendo os efeitos deste rio, que era originado no templo, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão e serão deixados para sal. Ou algumas regiões, alguns locais,
por onde o rio passava, alguns locais eles não seriam sarados. E aqui nós temos algumas aplicações espetaculares, e nós vamos ver isso ao longo da aula. Versículo de número 12, que é o último desta leitura, um pouco extensa, mas tão essencial para o nosso entendimento. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Olha só a origem, a fonte das águas deste ribeiro que traz vida, que traz renovo. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Coisa interessante é que aquelas árvores que lardeavam as margens deste rio, aquelas árvores eram árvores frutíferas na visão do profeta, que serviria de alimento, e também as folhas destas árvores de remédio. Que visão maravilhosa, que visão espetacular sobre esta passagem bíblica. A torrente, este rio que proporciona vida, irmãos, ele sai do templo. O profeta é levado então para o átrio do templo, e ali em torno das partes externas, ele vê uma torrente de água brotando de sob o piso, a soleira do templo, e esta água então, ela chega até o portão, e o profeta continua vendo, porque ele, no versículo 2 que nós lemos, ele caminha 1000 metros, 1000 côvados, 500 metros, depois do portão, e começa aí este aumento da profundidade do rio, a cada 500 metros, como nós vimos. Essas águas, irmãos, desciam para a região do Vale do Jordão, das Campinas do Jordão. Que coisa tremenda! E ali nós também vemos essas águas chegando próximo das regiões de Arabá, que é a depressão deste Vale do Jordão, um lugar bem, como é que nós podemos dizer, bem difícil da vida florescer, porque é muito calor, é um lugar onde não se nasce nada. As águas ali do Mar Morto também são águas que não frutificam. E vejam, irmãos, que visão maravilhosa, irmãos, que visão tremenda, onde nós temos a passagem deste rio que brota, esta torrente de água que brota do templo, por onde este rio passa, há uma transformação. Por quê? Porque este rio representa a presença do Espírito Santo de Deus, a própria presença do Senhor Todo-Poderoso. A introdução da aula, nós já estamos entrando, mas antes de falar sobre a introdução, os objetivos principais da aula de hoje é expor os aspectos escatológicos desta visão. O segundo é apontar a implicação pneumatológica da profecia. Por quê? Porque aqui, quando nós falamos deste rio, esta água vivificadora simboliza a pessoa do Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a terceira pessoa da Trindade, não terceira do ponto de vista de importância, mas o Espírito Santo, ele é Deus, e aqui nós vamos ver uma aplicação extraordinária desta visão. E por último, nós vamos também descrever um pouco sobre esta região do Mar Morto que aparece nesta visão do capítulo 47 de Ezequiel. A introdução, ela nos traz a seguinte descrição. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, como nós comentamos no início da aula. A primeira parte dos versículos 1 e 6 se concentra nas águas que fluem, então, debaixo dos umbrais do templo.
à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando todas aquelas áreas estéreis. A segunda parte vai do versículo 7 ao 12, como nós comentamos, e aqui tem um aspecto escatológico da visão que nós vamos entrar agora na aula. A aula de hoje, a principal palavra-chave vai ser imersão. Imersão, ao ponto de que os irmãos perceberam que na leitura que nós fizemos, o profeta, à medida que aquele ser celestial ia medindo e avançando ao longo de toda a trajetória daquele rio, o profeta ia se imergindo naquelas águas que começaram nos tornozelos, depois ele caminha mais um pouco, as águas chegam nos joelhos, depois ele caminha mais um pouco, as águas chegam até a altura da sua cintura, do abdômen, ele caminha mais um pouco, então até o momento onde ele já não pode mais ficar de pé, e ali ele está totalmente imerso naquele rio. Então, a palavra imersão vai aparecer muito aqui nesse contexto da aula de hoje. Vamos falar sobre o tópico 1 da lição. Então, nós vamos ver primeiro o aspecto escatológico desta aula. Olha só, o subtópico 1 diz assim: a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre, irmãos, isso aqui é importante, que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem que nós lemos, ela é futurista, ou seja, é algo que ainda vai acontecer, mas também é literal. Alguns estudiosos entendem como uma visão simbólica, mas aqui é algo literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, nos dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Veja só, acompanhe comigo a leitura, porque é importantíssimo para que nós possamos aqui assimilar. A visão, então, o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta, que ele teve no capítulo 40. Os detalhes desse complexo, todas as suas dimensões, não coadunam com o que seria o templo de Salomão, depois o próprio templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes. Não. Esse templo, provavelmente, irmãos, é algo que vai se realizar como uma promessa a ser cumprida no tempo futuro. Então, este templo, irmãos, nós temos aqui que ele é uma promessa divina, de um templo que haverá de vir. E nós podemos entender que o templo para a nação de Israel, para um judeu, ele simbolizava, irmãos, toda a vida, toda a adoração, toda a devoção do povo a Deus estava ali simbolizada no templo. Era ali que eles oravam, era ali que eles sacrificavam, era ali que eles apresentavam seus filhos, era ali que eles iriam fazer as suas petições, suas orações. Então, aqui há um aspecto escatológico, irmãos, para um tempo do fim, que nós sabemos que na última, após o arrebatamento da igreja, quando se dará o início da última semana escatológica que Daniel fala no seu livro, fala nos seus escritos, ali nós teremos, irmãos, toda uma movimentação. Isso foi muito bem explorado na lição passada. Então, nós teremos a reconstrução de um templo que, provável que seja este templo que Ezequiel está vendo. É provável. Olha só o subtópico 2. O guia celestial. O guia celestial. Só lembrando, irmãos, que hoje nós não temos um templo em Jerusalém. O ministério levítico, dos sacerdotes em conjunto, não há. Então, este templo é algo para o futuro, um futuro que nós entendemos que está muito próximo, mediante aos sinais dos cumprimentos também de todas as profecias nas Sagradas Escrituras. O guia celestial, este guia que orienta, que vai ali conduzindo o profeta nesta visão. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência de cobre,
tendo um cordel de linho na mão de uma cana de medir, continua como o guia, né? Aqui o comentarista coloca a palavra cicerone, que é o guia, nesse passeio. Esse ser fez Ezequiel sair pelo portão do norte, sentido horário, em direção ao oriente, isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isso estará fechada. No período dos dois templos, no templo de Salomão, no templo de Zorobabel, reformado pelo rei Herodes e os seus sucessores, esta porta, irmãos, nunca estava trancada. Por quê? Porque ali havia o fluxo das pessoas, dos sacerdotes, e aqui agora nós vemos que este templo, esta porta será trancada, simbolizando ali uma verdadeira adoração, onde o Senhor estará saturando aquele ambiente, onde somente a glória do Senhor será manifestada. Veja só o subtópico de número 3, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica. O livro do Apocalipse também traz, irmãos, uma visão parecida no capítulo 22. Parecida, similar, características muito próximas. Se você pegar a sua Bíblia, por favor, livro do Apocalipse, capítulo de número 22, nós temos aqui, irmãos, uma passagem similar, onde o apóstolo João vê o estado eterno, aqui já depois do milênio. Percebam isso, irmãos, depois do milênio. É interessantíssimo isso, porque veja o capítulo de número 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então a visão que Ezequiel tem em relação a toda sorte de árvore, porque no versículo 2 do capítulo 22 de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão similar, tem uma visão e descreve de maneira muito próxima aquilo que Ezequiel viu. Ele também vê na visão do céu que João tem. Olha o versículo 2, no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, das duas margens, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. São visões similares, mas nós temos que entender que Ezequiel enxerga, muito provavelmente, o templo que será edificado no momento, no período do milênio, e aqui em Apocalipse, o que João está vendo já é o tempo, é o estado eterno, pós-milênio, pós o trono branco, pós o juízo final. Isso aqui é interessante, mas olha, o comentarista diz aqui, ó, a visão de Ezequiel, lá no capítulo 47, em relação a toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio, e a do apóstolo João já se refere ao mundo vindouro, à eternidade, como eu coloquei. Mas ambos os textos são literais, não são, irmãos, simbólicos, não, são literais. Veja, o milênio é distinto do mundo vindouro. O milênio será aquele período onde Jesus, após os 7 anos da última semana de Daniel, lembrando que a última semana de Daniel começa com o arrebatamento da igreja, a igreja é levada, é arrebatada, a igreja é glorificada, os crentes em Cristo Jesus de toda a história vão encontrar com Jesus nos ares, e aí dar-se-á o que nós entendemos pelas Sagradas Escrituras, as bodas do Cordeiro, dar-se-á também o tribunal de Cristo, onde cada um vai receber o seu galardão pelas obras que fez aqui. Todos esses eventos estarão acontecendo nas mansões celestiais. Enquanto isso, aqui na terra, a vida continua na sua normalidade, entre aspas. O anticristo se manifesta. Durante 3 anos e meio, após o arrebatamento da igreja, haverá uma falsa paz. E o anticristo, depois desses 3 anos e meio, haverá de se levantar
contra o povo de Israel, e aí nós teremos o período da grande tribulação, onde Israel será perseguido, onde todos aqueles que não adorarem, se prostrarem ao anticristo, que está ali tipificando, irmãos, uma das pessoas da trindade satânica, onde nós temos até descrito no livro do Apocalipse a trindade satânica, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Nós, irmãos, entendemos que durante esses 3 anos e meio, Israel vai ter uma clareza de que o anticristo não é o Messias, e aí, no término desses 3 anos e meio, totalizando ali o período final dos 7 anos da última semana de Daniel, Jesus retorna com a igreja, retorna em glória, e aí todo o olho verá para exatamente acabar com este período de trevas, e Israel se renderá ao Senhor Jesus, vai reconhecer o Senhor Jesus como Messias, como o Rei. Daí então nós teremos o início do milênio, este momento que nós teremos o reino, o governo verdadeiro, genuíno, justo, um governo que trará paz, que trará equilíbrio, um governo que trará prosperidade e alegria para toda a humanidade. E nesse contexto, tanto Israel vai governar com o Senhor Jesus, juntamente com a igreja. Depois desses 1000 anos, nós teremos ainda, e esses 1000 anos Satanás ficará preso, e depois desses 1000 anos, nós teremos ali um período onde ele será solto e depois será destruído por toda a eternidade, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles que passarão pelo grande trono branco no juízo final. Após o juízo final, o Senhor, nosso Deus, vai na verdade, renovar toda esta criação, onde o próprio Senhor descreve que haverá uma criação nova, isenta de todas essas degradações oriundas do pecado. E aí, neste momento, irmãos, começa o estado eterno. Tudo isso no livro do Apocalipse, mas é importante dizer aqui. Então, o aspecto escatológico, irmãos, desta visão de Ezequiel aponta muito para aquilo que vai acontecer, não só no milênio, mas também no estado eterno, porque no estado eterno, como o Apocalipse capítulo 22 descreve, nós teremos também este fluir da presença do Senhor saturando toda a terra, e aí cumprir-se-á que a glória de Deus encherá toda a terra. A sinopse desse texto, desse primeiro tópico, diz: o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Falando da frutificação das árvores no milênio, nós não podemos esquecer que durante o milênio haverá prosperidade durante o milênio, por conta do reino de justiça, o reinado de paz, que vai trazer equilíbrio para este mundo tão agitado, porque vai ser Jesus que vai reinar, vai governar. Nós teremos aí, irmãos, nesta palavra frutificação, haverá, irmãos, bênçãos, haverá, irmãos, alegria, porque é o Senhor que vai estar sobre tudo e sobre todos, de uma maneira literal, neste governo milenial. Vamos lá para o tópico 2, sobre a implicação pneumatológica, que é algo mais prático para nós. Olha o subtópico de número 1. Veja, subtópico de número 1, ele é interessante porque diz sobre as águas. Mas veja só, esse tópico ele é de caráter mais aplicativo. Então, durante a pregação, por conta da festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus, nós falamos isso no início da aula, ele vai ali no templo e provavelmente ele falou nas palavras que estão descritas no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo 37, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Provavelmente ele deve ter citado um desses textos do Antigo Testamento que falam
deste acontecimento escatológico, o nosso Jesus, ele explica que estes rios de água viva simbolizam, irmãos, simbolizam o Espírito de Deus. Se você puder, com a Bíblia aberta, lá em João, capítulo de número 7, olha o versículo de número 39, o 37, fala sobre o momento que Jesus estava ali no templo, diante do altar. Versículo 38, aquelas palavras extraordinárias: quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas olha o versículo 39, Jesus explica o que são esses rios. Veja, e isso disse ele do Espírito que havia de receber, porque havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então Jesus aqui explica nesta passagem o cumprimento escatológico ou parte deste cumprimento, que os escritores do Antigo Testamento estavam já apontando para o fluir e o agir da manifestação do Espírito Santo de Deus. E Jesus disse que todo aquele que crê nele, rios de água viva vão fluir do seu interior. Então, nosso Senhor explica isso, que simboliza o Espírito Santo, o Espírito de vida, que nos libertou do pecado, irmãos, nos libertou da morte. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 2, o texto que ali está, ele deixa bem claro sobre isso, que o Espírito de Deus nos libertou. Veja, porque a lei do Espírito de vida, do Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Que coisa tremenda. Se o Espírito Santo, irmãos, tiver a liberdade para agir em nós, então nós seremos, irmãos, uma fonte de conforto em nosso ambiente. Assim como aquele rio fluía do templo na visão do profeta Ezequiel, aqui nós hoje somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, quando o Espírito Santo comunica ao nosso espírito, num novo nascimento, que nós somos filhos de Deus, a partir daquele momento o Espírito Santo está em nós e começa a fluir, irmãos, como diz as Escrituras, este rio, esta vida, irmãos, e isso é contagiante. Todos aqueles que estão em torno de nós percebem que há uma ação diferente, há uma ação divina, uma ação gloriosa da parte de Deus. Aquele que roubava não rouba mais, porque aceitou Jesus. Aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque há o Espírito de vida vivificando o interior deste ser, desta pessoa. Então, isto serve, irmãos, para nós sabermos que quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, este rio que Jesus diz lá em João capítulo 7 e 37, 38, este rio é o Espírito Santo agindo no nosso interior. E isto impacta todos, alcança todos aqueles que estão em torno de nós. Veja, irmãos, a ação do Espírito Santo de Deus, aqui no tópico 1, esse subtópico 1 do segundo tópico, traz para nós aqui aquela descrição onde o profeta vai se aprofundando no rio. O rio começa no tornozelo, depois este rio fica com uma profundidade maior, joelhos, depois abdômen, depois ele já não consegue mais ficar em pé. Aqui, irmãos, nós temos uma simbologia extraordinária, irmãos, extraordinárias. E qual o propósito desta simbologia? Está aqui, ou desta visão, está aqui dizendo para nós o comentarista, era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos os milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas do ponto de vista da salvação, do ponto de vista quando o homem e a mulher aceitam a Jesus e começam a caminhar com Jesus nesta vida cotidiana do relacionamento com o Senhor Jesus, e nós sabemos que é o Espírito de Deus que vai nos orientando, nos guiando, como nós lemos alguns textos anteriormente. Então, nós podemos pegar aqui que
cada momento desta profundidade que vai aumentando nesta visão que o profeta tem, água nos tornozelos, água nos joelhos, água no abdômen, água que já cobre todo o corpo, pode ser a ação constante do Espírito Santo de Deus na vida de um homem. Olha, tornozelos, lembra, irmãos, dos nossos caminhos, não é verdade? Está na altura dos pés. Então lembra dos nossos caminhos. Nós estamos no mundo, mas nós não caminhamos como o mundo orienta, e sim como o Espírito Santo está presente nos orientando. Aqui é importante, irmãos, aqui talvez seja o tópico mais importante desta aula para que nós entendamos as aplicações, irmãos, desta visão. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo de número 143, o salmista, ele é tremendo, ele fala assim, ó, verso de número 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana, ou seja, está se falando aqui de direção, está se falando aqui de caminhar conforme a orientação do Espírito Santo de Deus, tornozelo, água no tornozelo, lembrando sempre que aquele rio, aquela água é um símbolo da presença do Espírito Santo de Deus, é um símbolo do Espírito Santo, melhor dizendo. Então, se eu estou com águas, imerso com os meus pés neste ambiente espiritual, no Espírito, é o Espírito que está me orientando para onde eu devo ir. Olha só, águas no joelho, versículo de número 4 da visão do capítulo 47. Pode apontar, irmãos, para oração. A vida de um crente sem oração, ela está incompleta. Então, eu ando na presença de Deus, água nos tornozelos, depois eu começo a ter esta intimidade maior com o Senhor, águas nos joelhos, onde eu busco ao Senhor, busco a força que vem de Deus através da oração, através desta vida de oração. Se você puder, nós podemos ver textos, irmãos, e mais textos a respeito desta necessidade da oração. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ele diz, irmãos, aqui, olha, a oração que Paulo faz pelos irmãos que estavam em Éfeso. Ele diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está aqui simbolizando uma vida, irmãos, que está sendo ali imersa na sua trajetória pela vida de uma oração, pela vida de oração. Águas na cintura, versículo de número 4, ainda na parte B. A Bíblia indica, irmãos, que cintura está se falando de ação, disposição. Esse nível de água aqui está se falando de atitudes que sejam conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. 1 Pedro, se eu não estiver enganado, capítulo de número 3, o versículo de número 18, diz assim, ó, 13. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. Diz aqui, ó, portanto, e esse aqui é um texto que Pedro orienta a igreja para a qual ele escreve, ele orienta que os irmãos vivam uma santidade, ações, atitudes santas. Ele diz, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por último, versículo 5 da visão, águas intransponíveis, mostra as ações do Espírito Santo. Elas são inimagináveis, irmãos. Quando nós nos entregamos sem reservas ao Espírito Santo, irmãos, sem reserva, sempre algo grandioso vai acontecer em nós e através de nós. Então era necessário que Ezequiel tivesse esta experiência e visse toda a extensão do rio. Olha, tornozelos, água no tornozelo, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus da vida, águas no joelho, ter uma vida de intimidade na oração, águas na cintura, uma vida orientada nas ações, buscando sempre fazer aquilo que o Senhor
tem nos mandado, a ação do Espírito Santo, o dínamo de Deus, e agora aqui águas que já não podem, nós já não podemos mais ficar de pé, isso está se falando de uma vida profunda na presença do Senhor. Aqui nós temos uma vida que é vivida no Espírito, esta visão. Então Jesus considerou como esta plenitude máxima, irmãos, da vida, que nós nos tornemos mediadores de água viva para os outros. Então quando estas águas submergem o meu ser, ou o Espírito Santo toma o meu ser por completo, esta água, ela vai também, irmãos, alcançar as vidas que estão em torno de mim. Que coisa tremenda. O subtópico 2, falando da pessoa do Espírito Santo, aqui nós somos bem ensinados na igreja que estamos, nosso pastor, o pastor Sisak, sempre trazendo as verdades doutrinárias bíblicas, nos ensina de uma maneira clara, e o bojo doutrinário das Assembleias de Deus do Brasil tem como algo principal mostrar a pessoa, a divindade do Espírito Santo. Então veja, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Nós falamos isso. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. Lembrando, né? Tornozelo, água no tornozelo, então o Espírito me guia. Água nos joelhos, o Espírito Santo me leva a ter intimidade com o Senhor nas orações. Água na altura da cintura, cingindo os lombos aqui. Nós estamos vivendo ações conforme a ação do Espírito Santo, e depois essa imersão sendo controlado de maneira completa pelo Espírito Santo. Olha aqui a última frase deste tópico, subtópico diz: a água, o Espírito, refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. É isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Traz alegria, traz refrigério, traz paz, traz direção, traz convicção, traz fé, traz segurança no interior. Glórias ao Senhor, que coisa tremenda. E era dessa água que a mulher samaritana no poço de Jacó tinha que beber. Por isso que Jesus falou para ela: mulher, se tu soubesses quem te pede águas, tu não me daria, mas sim, tu pedirias dessa água, a água da vida, o Espírito de Deus, porque o próprio Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, água naquele contexto palavra, mas do Espírito, não poderá de maneira alguma ver o reino de Deus. E o reino de Deus é alegria, é paz no Espírito, e esta paz no Espírito só vem através da pessoa do Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. Subtópico 3 é tremendo, porque traz imerso nas águas e no Espírito. Olha que coisa tremenda, irmãos, imerso nas águas. E aqui nós temos um comentário interessantíssimo. O autor, pastor Ezequiel Soares, diz aqui para nós, olha, em Atos capítulo 2 e 4, todos foram cheios do Espírito Santo. É uma expressão, irmãos, que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. É tremendo, é tremendo. É estar o cristão nos domínios do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando as águas sanadoras que brotam do templo de Deus. É coisa maravilhosa, irmãos. Essas águas que Ezequiel vê, elas são sanadoras, elas são vivificadoras. E aqui nós temos clareza que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, ali houve uma efusão, um transbordar da ação do Espírito Santo de Deus no interior deles. Glórias ao Senhor. Veja, não havia parte da natureza daqueles homens, nenhuma parte da natureza dos homens naquele momento do transbordar, da efusão do Espírito Santo, que não estivesse dominada pelo Senhor Deus Espírito Santo. O intelecto, irmãos, estava iluminado para conhecer as verdades divinas. As afeições
né, uns para com os outros, também estavam purificadas. O desejo pelas coisas de Deus, irmãos, estava ali aflorado, estava ali, irmãos, transbordando. A vontade por buscar a Deus, aleluia, fora fortalecida, irmãos, para obedecer às orientações do Espírito Santo. Porque quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo, verdadeiramente cheia, esta pessoa transborda da unção divina e ela sente a própria vida a partir dela, sendo ali, irmãos, manifestada em torno das pessoas. Ezequiel e das pessoas que estão em volta dela. Ezequiel, irmãos, teve uma revelação de glória, desde o primeiro capítulo. Ezequiel teve uma revelação da santidade de Deus. Ezequiel teve uma revelação do poder de Deus, sim. Mas agora Ezequiel, irmãos, tem uma visão daquilo que é o principal para a vida de um crente, daquele que serve ao Senhor. Se eu não for imerso, se a minha vida não estiver imersa na pessoa do Espírito Santo de Deus, eu não vou ter uma revelação plena da glória de Deus, eu não vou ter uma revelação plena do poder de Deus, eu não vou ter uma revelação plena da santidade de Deus. Por isso, Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Não é encher uma vez, é continuando, é uma continuidade, é um encher contínuo, sem parar. Enchei-vos do Espírito Santo hoje, enchei-vos do Espírito Santo amanhã, enchei-vos do Espírito Santo, sim, sem o batismo no Espírito Santo, irmãos, e nós somos uma igreja pentecostal, acreditamos nas manifestações do Espírito Santo de Deus, e o batismo no Espírito Santo, irmãos, é só uma pequena revelação. Veja, se nós não buscarmos, irmãos, ardentemente, sermos cheios do Espírito Santo, ensinarmos aqueles mais jovens a serem batizados, a buscarem o revestimento de poder, eles terão uma pequena revelação da glória, uma pequena revelação do poder e uma pequena revelação da santidade de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que viver imersos na pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aqui a sinopse deste tópico nos traz: a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica ou da ação espiritual do Espírito de Deus na vida de um crente. Glórias ao Senhor. O último tópico da aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre, agora sim, um pouco desse contexto geológico, para que os irmãos possam entender o poder maravilhoso deste rio que Ezequiel viu. E assim como toda a vida foi trazida pela passagem do rio naquelas regiões que são regiões desérticas, regiões inférteis, regiões que não há vida. Aquilo é um símbolo, irmãos, de que onde o Espírito de Deus alcança um homem, alcança uma mulher, há uma renovação, há uma transformação, há uma vivificação. Veja só, o tópico 3, sobre o contexto geológico do Mar Morto. O Mar Morto, então, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, é algo tremendo. Veja, vamos ver aqui, deixa eu ver se está, aqui, ó. Essa é uma visão do que é o Mar Morto, uma visão do Mar Morto. Veja, este mar, irmãos, ele fica ao sul das terras de Jerusalém, aos terras da região das terras de Canaã. É um mar que ele tem uma concentração altíssima de sal. Só para os irmãos terem uma ideia, para cada um litro de água, nós temos 300 gramas de sal. Nos oceanos, irmãos, nós temos 35 gramas, para os irmãos terem uma ideia, a cada 1 litro de água. Então, realmente ali, ele é um mar que tem uma quantidade de sal muito grande. Este mar já é considerado como um mar salgado desde os tempos primórdios. Se os irmãos pegarem Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 3, Moisés, neste capítulo, já descreve este mar como o mar de sal. Olha o versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis. Diz assim: todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, quando
tem aqui a descrição da guerra de 4 reis contra 5. Veja, aqui ó, todos esses se juntaram no Vale de Sidim, que é o Mar de Sal. Então, desde os primórdios, este mar, que é onde o Rio Jordão, irmãos, deságua. Então, o Rio Jordão, ele nasce lá nas campinas do Hebron, lá no Monte Hebron, ao norte das terras de Israel, ao derretimento das geleiras de sobre este monte. Este derretimento, essas águas vêm descendo, formam o Rio Jordão, e aí o Rio Jordão corta toda a região da Galileia, formando o Mar da Galileia, passando ali pelo o Vale do Jordão, e ele termina lá no sul, onde ele deságua aonde? Onde ele deságua dentro do Mar Morto. E aí o Mar Morto não tem saída para lugar nenhum. E aqui, irmãos, nós temos uma concentração de sal muito grande. Só para os irmãos terem uma ideia, aí os irmãos podem perceber, aí nós temos quatro imagens. A imagem, as duas imagens superiores, esse rapaz que está deitado, literalmente boiando, sem qualquer tipo de apetrecho. Ele boia porque a quantidade de sal é tão grande na água que a água tem uma densidade muito grande. E aí você não afunda no Mar Morto. Aquela foto ao lado mostra ali uma dos charcos ou uma das depressões. É como se fossem mini piscinas formadas aí por erosões, formada por transformações ao longo do tempo geológica, onde ficou ali um pouco de água, e os irmãos podem ver em torno ali da margem destas piscinas uma quantidade muito grande de sal. E nas duas imagens abaixo, os irmãos vão ver ali montanhas de sal na praia do Mar Morto, porque é uma quantidade de sal gigantesca, irmãos, muito grande. Então, olha que coisa tremenda. Esta região, irmãos, é uma região muito desértica, é uma região, irmãos, com um calor muito grande. Então, por conta até do sal, não há peixes neste mar. E as regiões em torno do Mar Morto também não frutificam. Então, esta foi a visão que Ezequiel tem deste lugar desértico, infrutífero, e este rio que saía do templo, este rio, quando passava por estas regiões, o texto diz que quando chegava no mar, versículo de número 8, então me disse, essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas no Mar Morto, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Que coisa tremenda, irmãos. Essas águas que não têm vida, essas águas repletas de sal, essas águas estavam sendo curadas pela ação daquele rio que saía do templo. Veja o subtópico de número 1, a abundância de árvores. Então, olha, o Arabá em hebraico, Ravá, literalmente árido, né? Essa região que nós mostramos é árida, mas parece também mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia ao norte de Israel e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Então, essa região do Mar Morto, irmãos, é uma região extremamente árida, quando nós vemos aí no versículo 7, e tomando do capítulo 47 em questão, e tomando eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, porque naquelas regiões ali, nós não temos árvores, irmãos, mas há uma visão profética da parte de Deus, dada ao profeta Ezequiel, que quando o rio passar
por essas regiões, ele vai florescer essas regiões. Árvores frutíferas vão florescer aí, irmãos, vão florescer. Que coisa maravilhosa. Esse é um aspecto profético e está voltado para o milênio. Isso vai acontecer no milênio. Olha o tópico de número 2, nós temos ali o Mar Morto, também aquela quantidade imensa de sal, que onde não tem peixe, não tem vida ali naquelas águas. Essas águas, irmãos, versículo de número 8 está dizendo, essas águas vão ser porque o rio de Deus, o rio que vai fluir do templo, vai passar e vai chegar ali e vai curar essas águas. Esse mar, ele localiza-se então numa depressão, o ponto mais baixo da terra, referente ao mar, ao nível do mar, é o Mar Morto, quase 400 metros, irmãos. Veja só, visto que o lago não possui escoamento natural, nós comentamos alguns minutos atrás, as suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas contêm, irmãos, uma quantidade de sal muito grande. Então, veja, não tem vida. Essas águas não têm vida. Não tem vida, mas uma riqueza mineral muito grande, irmãos, muito grande. Olha o subtópico de número 3, a vida no Mar Morto. Veja, a chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo. Isso é o que o texto do versículo 10 diz, ó. Será também que os pescadores junto do Mar Morto, desde Engedi até Englaí, haverá lugar para estender redes, o seu peixe, o peixe que vai ser encontrado lá naquele mar. Irmãos, nesse mar aqui, ó, que parece mais uma visão apocalíptica, ou uma visão até, irmãos, de um outro planeta seco. Nós não temos vegetação nenhuma. O texto diz que vai ter vida ali. Os pescadores vão estar vivendo em volta deste mar. E, irmãos, vão estender as suas redes, porque haverá muitos peixes, peixes grandes, peixes como os peixes encontrados no mar Mediterrâneo. Milagre, irmãos, milagre. Milagre total. Aqui, continuando, diz aqui, irmãos, ó, sobre também os lagos ou os pequenos charcos que não vão ser restaurados. Diz, ó, há muitas controvérsias. Como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica que vai haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Vamos tentar aqui de maneira bem rápida explicar para os irmãos. Veja, aqui, este cenário do Mar Morto, irmãos, esta região tão árida, que não tem vida, uma região, irmãos, tão vazia de vida. Esta região, irmãos, ela pode simbolizar a vida de um homem, de uma mulher, a vida de uma pessoa que ainda não aceitou o evangelho. E assim como o rio que saía do templo na visão de Ezequiel, quando este rio, profeticamente falando, isso lá no milênio, este rio que vai sair do templo, vai trazer vida para o Mar Morto. Assim pode simbolizar, irmãos, a vida daqueles que vão aceitar ao Senhor como seu Salvador, como Rei. Porque o texto de Isaías, que está até na nossa lição, capítulo 65, falando sobre o reino milenial, diz que vai haver salvação. Vai haver muitos que vão buscar ao Senhor. Só que também vão ter aqueles que vão rejeitar o Senhor. Vão rejeitar, não vão aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Se os irmãos puderem pegar Isaías, capítulo de número 65, para nós fixarmos isto muito bem. Isaías, capítulo de número 65, nós temos ali a partir do versículo de número 20. Aqui, irmãos, aqui, veja, aqui é algo tremendo. O capítulo 65 mostra para nós o tempo do milênio. O tempo, a partir do versículo 20 até o 25, aqui nós estamos falando do milênio. Só que no versículo de número 17 e 18, está se falando do estado eterno.
pós o juízo final. Então, vem primeiro o milênio, depois juízo final, o grande trono branco, depois o estado eterno. Os versículos 17 e 18 fala do estado eterno. O versículo de número 20 até o 25 está se falando do milênio. E aqui, irmãos, esse período é o período que converge com a visão profética de Ezequiel. Nós estamos falando deste momento, do milênio. E no milênio, irmãos, vai ter salvação. No milênio, irmãos, a morte vai ser muito pouca, porque o pecado vai estar restringido, porque o diabo vai estar preso. No milênio, irmãos, também vai ter pessoas que não vão aceitar ao Senhor Jesus. No milênio haverá uma restauração, ainda que não seja plena, mas vai haver uma restauração da natureza. Acompanhe comigo o texto do versículo 20 do capítulo 65 de Isaías. Não haverá mais nela criança de poucos dias, no milênio, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem, olha só, morrerá de 100 anos, vai ter longevidade. Mas o pecador de 100 anos será o quê? Amaldiçoado, ou seja, vai ter uma restrição do pecado, vai ter uma longevidade de vida, o Senhor Jesus vai estar reinando aqui com a igreja e com Israel, mas também, olha como é que é interessante, aqui nós temos o livre-arbítrio. Não é porque Jesus vai ser o rei, ele vai deixar também as pessoas escolherem. Então vão ter pessoas que, aqui como o texto diz, vão continuar distantes de Jesus. Olha o versículo 21. E edificarão casas, e habitarão plantas, e as habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. E aqui, irmãos, vai falando sobre, de uma maneira tão tremenda, sobre as características do reinado do Senhor Jesus. Mas voltando então, quando o subtópico de número 4 fala sobre os charcos, lamaceiros com sal que não serão restaurados, pode ser uma alusão a essas pessoas que nós estamos vendo aqui nesse texto, que ainda vão rejeitar o Senhor Jesus. Pode ser. Mas algo tão tremendo, irmãos, algo tão tremendo é que por onde este rio chegar, e aqueles que receberem este rio, os lugares que receberem, então aqui tipificando as pessoas que quiserem se lançar neste rio, serão curadas, serão, irmãos, vivificadas. Que coisa maravilhosa. E aqui por último, irmãos, nós temos a sinopse, o resumo desse tópico diz: a abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto, é a prova da nova realidade milenial. Então, quando nós vermos, né, e nós vamos ver isso no milênio, quando aquela região começar a ser frutificada, as árvores crescerem, terem frutos, e as regiões, o Mar Morto ser restaurado e ter vida ali, com certeza, ali já vai ser o momento glorioso do reinado de Jesus aqui na terra. Por último, então, irmãos, nós chegamos na conclusão da aula de hoje. A aula de hoje nos trouxe aqui, irmãos, que esta visão de Ezequiel, essa visão destas águas que saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse, apontam para Cristo e o Espírito Santo de Deus. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não podemos viver. O homem, ele nasce de novo no Espírito. O homem, ele é batizado no Espírito Santo, no seu Espírito. O homem, ele é santificado no seu Espírito. O homem, ele é santificado através do Espírito, na sua alma e no seu corpo. O homem, ele deve viver cheio do Espírito. É um imperativo: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Este rio que flui do trono de Deus, este rio que veio da parte de Deus, este rio que está acessível a
todos nós, que nós não fiquemos apenas, irmãos, com este rio imergindo apenas os nossos tornozelos, quem sabe até os nossos joelhos, ou quem sabe apenas até o nosso abdômen, mas que este rio possa nos cobrir como um todo e nós sejamos, irmãos, restaurados, vivificados, renovados pela presença do Todo-Poderoso Espírito Santo de Deus, que nós possamos viver, irmãos, dias onde nós sejamos saturados, irmãos, saturados, ou que podemos até dizer, embriagados pelo Espírito Santo de Deus, não no sentido ruim da palavra, mas sim, irmãos, ser controlados, sermos, irmãos, orientados em tudo pela presença do poderoso Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça do Senhor te envolva em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus flua do teu interior. Que o Espírito Santo de Deus alcance não apenas a tua vida, mas também a vida daqueles que estão em volta de ti. Que o Espírito Santo de Deus possa te renovar, possa fazer com que você seja um canal do agir de Deus aonde você passar. Deus te abençoe. Na aula que vem nós vamos estar estudando sobre o Senhor está ali. Hoje à noite, e vai ser a última aula, hein? Não perca. Hoje à noite nós temos, a partir das 18h30, o culto da família. Você é o nosso convidado especial, não fique em casa não. Se você puder vir, venha para a casa do Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Espírito de Deus, nós dependemos de Ti, nós precisamos da Tua presença. Espírito Santo, que Tu possas sim fluir de uma maneira, Senhor, de uma maneira sem limites dentro de cada um de nós. Abençoa este Teu servo, essa Tua serva, abençoa, Senhor, este jovem, este adolescente. Senhor, Tu és aquele que nos renova. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador, Tu és aquele que nos vivifica. Espírito Santo, por favor, traga a alegria, traga o prazer, traga o contentamento em Tua presença. Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, sê conosco, ó Deus, nos dando um domingo de paz, um domingo em Tua presença. Abençoe, Senhor, o culto mais à noite, receba como um cheiro suave diante da Tua presença. Senhor, fala aos nossos corações, abençoe cada um dos Teus filhos, ao nosso pastor, a sua família, a cada família, Senhor, representada hoje aqui. Senhor, que a Tua graça seja abundante em nome de Jesus. Nós pedimos mais uma vez, participe do culto, venha para a casa do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Um ótimo domingo na paz do Senhor.